Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a respeito de gente que fez e hoje nós vamos estudar a lição número 12. E a lição número 12 fala a respeito de Tiago, o irmão de Jesus. O texto sugerido para essa oportunidade está localizado na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, que eu quero fazer a leitura nesse momento, que diz: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Qual o objetivo e o alvo da nossa lição de hoje, meus irmãos? É justamente conhecer a vida desse homem, conhecido como irmão de Jesus, Tiago, e sua transformação após a ressurreição do próprio Cristo, a fim de aplicar seus ensinos e exemplos à nossa própria vida. Quando olhamos para Tiago, as Escrituras mostram e deixam bem claro que Tiago era irmão de Jesus. E ele tornou-se uma figura proeminente, em destaque no cristianismo primitivo, ali no início da igreja. Ele foi um homem respeitadíssimo, não só pelos judeus, que o reverenciava, mas também pelos gentios. E conseguiu, com a sua atitude, com a sua postura piedosa, com a sua postura e atitude sábia, dar um fim a um problemão que surgiu em uma controvérsia que levantadas pelos próprios judaizantes sobre a questão da salvação. Isso você pode ver ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde os judaizantes queriam, de alguma maneira, inserir a lei de Moisés à obra redentora de Jesus Cristo. Como se a obra de Jesus, a obra redentora de Jesus Cristo não era suficiente para a salvação do homem, que seria, com certeza, pela fé. Então, essa controvérsia gerou um problemão. Quando você lê ali o livro de Atos no capítulo 15, você vai perceber isso. E Tiago foi um homem muito especial, dirigido pelo próprio Espírito Santo, para dar fim àquela controvérsia e àquela discussão com a palavra de sabedoria e uma palavra piedosa. Não obstante a experiência na igreja dos primeiros dias, Tiago ele parece não suscitar o interesse dos cristãos contemporâneos, como nós, na verdade. Tem um autor que costuma dizer que a maioria dos estudantes das Escrituras Sagradas, eles almoçam com Paulo, janta com Paulo e quase desconhecem os outros personagens e os outros membros do círculo apostólico. Tanto que nós falamos sobre a figura do apóstolo Paulo. E hoje nós temos a oportunidade de estudar um pouco a respeito dessa figura chamada Tiago, sobre esse homem chamado Tiago, para que de alguma maneira nós possamos o conhecer melhor. O primeiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre o significado do seu nome e também vai falar sobre o seu caráter. O nome de Tiago é a versão do grego Lacobos ou Jacó. Esse nome ele traz em si a ideia da suplantação ou engano, o significado do nome Jacó. Mas não há, entretanto, alusão ao comportamento de Tiago que atendam ao significado do seu próprio nome, porque nós já percebemos na apresentação inicial a respeito da lição de que Tiago tinha uma postura totalmente diferente. Era um homem sábio, um homem prudente e um homem onde vivia e agia de forma piedosa. Então, segundo os relatos dos historiadores, Tiago ele foi um homem que expressava uma fidelidade incomum à lei e à fé que ele mesmo abraçou, aquilo que ele tinha convicção. E isso lhe valeu tanto o respeito como a admiração dos gentios e dos judeus que iam se achegando à fé cristã. Tem um historiador chamado Ogésipo, que era um historiador antigo, cerca ali de 180 depois de Cristo, que nos dá conta de que o seu fervor espiritual, sua vida moral irrepreensível e constância na oração lhe valeram e lhe deram o título de um homem justo.
o que revela seu profundo apego não só a Deus, como também à palavra de Deus. Fazendo uso do texto que nós falamos em Atos no capítulo 15, você vai perceber a relação que Tiago tinha com os escritos sagrados, principalmente do Antigo Testamento, quando ele se valeu das falas dos profetas. Então era um homem que tinha um profundo apego a Deus e também à sua palavra. O segundo ponto da nossa lição vai falar da relação que Tiago tinha com o seu irmão Jesus. Textos como Mateus capítulo 13, Marcos 3, Marcos 6, Lucas capítulo 8, Gálatas, até Gálatas no capítulo 1, versículo 19, e outros textos apontam Tiago como um dos irmãos de Jesus. Mas apesar de Tiago e Jesus serem parentes tão próximos, não tinha uma relação tão amistosa, uma vez que Jesus alegava ser o Cristo e Tiago não aceitava a condição do Senhor. Vejamos então aqui alguns detalhes a respeito disso. O primeiro detalhe é a sua incredulidade. João 7, no capítulo 3 e Marcos 3, ali Tiago não era mostra que Tiago não era apenas incrédulo, mas apresentava uma atitude absolutamente rude em relação a Jesus. Esse comportamento chegou a tal ponto que os próprios parentes, infere-se aqui que Tiago talvez ou possivelmente estivesse incluído, de Jesus, e reputavam o próprio Cristo como alguém louco. Aí você vê aí em Atos do capítulo 1, versículo 14, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que vai falar sobre a conversão de Tiago. Tiago, felizmente, então, não permaneceu incrédulo. Então, depois que Jesus Cristo ressuscita, Jesus se mostrou a ele. Nós podemos ler aqui, eu quero te pedir nesse momento que abra aí a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 7, que diz: mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Então, Tiago, felizmente, não permaneceu incrédulo, justamente pelo fato de Jesus ter se apresentado a ele depois da ressurreição. Então, Tiago, com certeza, ele foi uma testemunha do suplício e morte de Jesus. Não restava, então, dúvida em sua mente. Jesus estava morto. Algum tempo depois, para sua surpresa, conforme o texto que nós lemos, deparou-se com seu irmão totalmente vivo, totalmente ressurreto. Então, não há alternativa a não ser crer que Jesus, de fato, era o Messias que tinha dito ser. Então, depois da conversão, veio o quê? A devoção por parte de Tiago. Tiago, então, se encontrou entre os demais discípulos, orando à espera do Espírito Santo. Ali em Atos do capítulo 1, versículo 14, que eu quero ler com você, traz esse destaque muito interessante a respeito da postura e do posicionamento de Tiago depois que o Cristo se revelou a ele ressurreto. Olha só o capítulo 1, versículo 14. Melhor, leiamos o versículo anterior, o 12, o 13 e o 14. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Mas o nome aqui que é citado, além de Maria, como mãe, é citado aqui também o próprio Tiago. Então Tiago, com certeza, ele foi, além de ser uma testemunha de todo esse suplício, da morte e ressurreição de Jesus, da morte de Jesus, ele também foi testemunha do Cristo ressurreto. Então ele estava ali junto com os demais discípulos, nessa atitude, nessa disposição de oração, à espera
da descida do Espírito Santo, ou melhor, à espera do Espírito Santo. Terceira evidência que fala a respeito de alguns detalhes, né, a respeito de Tiago, que o mostram um homem piedoso, um homem transformado, é justamente a sua humildade. A gente percebe aqui que, ao escrever a sua carta, Tiago poderia até ter se identificado ali como irmão de Jesus, alguém próximo de Jesus, né, dentro dessa ideia do contexto familiar, mas nós percebemos que Tiago identifica-se como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos notar aqui a mudança da linguagem, né? Quem há algum tempo então achava que Jesus queria se mostrar, né? Podemos ver em João capítulo 7, e o encarava, assim como os demais familiares, possivelmente como um louco, agora o chama de Senhor e a si mesmo se chama de servo. Outro fato que demonstra que a humildade de Tiago é que, ao escrever sua carta e também diante dos demais discípulos, ele poderia querer se impor pelo fato de ser irmão do Cristo, e ele não o faz. Então, afinal, o homem a quem todos seguiam e chamavam de Senhor não era nada menos que o seu irmão. Ele tinha tudo para desejar uma primazia, ou talvez uma condição melhor dentro do contexto do apostolado, mas não obstante ele se coloca e se aponta e se mostra como servo do Senhor, mostrando assim o que o Evangelho gerou em seu coração e o que gerou na sua vida, humildade, né? Um homem humilde. Então, quando nós olhamos para o mundo contemporâneo, o mundo de hoje, nós percebemos, lamentavelmente, o desejo de servir por parte das pessoas tem sido de forma expansiva e vigorosa rejeitada, né, por muitas pessoas. E isso, de certa forma, acaba não contribuindo para o crescimento e para a expansão do reino de Deus. Então Deus procura pessoas que realmente se coloquem diante dele com a finalidade de ser servo e não ser servido. E nós percebemos aqui que há pessoas ainda nos dias de hoje que infelizmente se envolvem com esse sentimento, né? Sentimento de ser servido e não servir, de querer mandar e não ser mandado. Quando eu digo mandado, eu digo orientado, instruído ou algo do gênero. E nem sequer se permitem ou se aceitam ser questionados diante das suas posturas equivocadas e erradas. Então outros muitas vezes se postam como verdadeiros donos, né, das igrejas, donos das denominações as quais fazem parte. E é hora então, irmãos, talvez de termos e buscarmos, incentivarmos uma postura totalmente, de termos gente mais envolvidas com a obra de Deus, envolvidas e necessitadas, assim como o próprio Cristo, de mostrar isso na prática, né? O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: semelhantemente que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou-se ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Que nós possamos também, assim como Cristo, que é a nossa maior referência, né, nas Escrituras Sagradas, porque é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós possamos também, à luz de Cristo e à luz de homens que seguiram os passos de Cristo, nos colocar à disposição para ser servo e para servir. Então é hora de termos sim um ambiente totalmente diferente, de pessoas que estejam dispostas a ser útil e a ser servo, e mostrando com isso visivelmente a transformação do seu caráter, que é transformado a partir do caráter de Cristo Jesus. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a sua liderança. E nós vamos ver, através da própria leitura bíblica, através dos textos que eu já citei, alguns títulos que foram atribuídos a esse homem, Tiago, que revelam a sua liderança, a liderança que ele exerceu sobre a igreja primitiva. Ele é chamado de presbítero, ele é chamado de apóstolo, mas ele é chamado também com um título muito interessante, como coluna da igreja. Tiago, ele foi um líder extremamente respeitado. E isso é facilmente percebido pelo papel exercido por ele na assembleia
mais uma vez citando Atos dos Apóstolos, ali no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Aquela assembleia, aquela reunião ali talvez desgastante, e de repente ele vem, se levanta, traz uma palavra extremamente ponderada, temperada, se podemos dizer assim, e desfaz aquele contexto de contradição, né, que estava tendo ali naquele momento. E veja como ele resume as decisões do concílio com sabedoria nesse texto. Não só com sabedoria, mas com tato e com aquilo que nós falamos a respeito de uma das características depois da sua transformação, né, e depois da sua conversão, que é a humildade. Também pelos títulos a eles aplicados, nós vemos que ele foi um bom líder, um homem que se colocou como servo de Deus. Então, como eu disse, ele foi apontado como presbítero, como apóstolo e também como coluna da igreja. E tendo algumas leituras que eu fiz no antigo, de algumas literaturas antigas, eu vi que também ele era apelidado de joelho de camelo. Interessante isso, né? Joelho de camelo. Por quê? Dada a devida relação com a oração que Tiago tinha. Está aí então porque ele era chamado de coluna da igreja. Então Tiago, portanto, ele revelou-se como coluna de apoio e sustentação da igreja, solidário com as novas lideranças, né? Um líder de verdade, ele nunca tenta ludibriar os outros com a finalidade de se perpetualizar ou de ser olhado ou percebido ou visto como um líder. Ele não tenta manipular o ambiente para ser reconhecido como líder. Ele se comporta como líder. Isso é totalmente diferente, né? Então, com medo, como muitas pessoas têm, de talvez de perder a sua posição ou a sua condição de liderança, e acabam temendo, né, por perder esse lugar, muitas pessoas acabam se comportando desta maneira. E a gente percebe aqui que um líder de verdade, ele nunca tenta ludibriar os outros, administrar o ambiente com medo que tomem o seu lugar. Antes, estende sua destra de comunhão e também de amizade, a fim de que, em conjunto, né, passem a operar na causa do mestre. Quem opera na causa do mestre e se coloca como servo, não está preocupado em se perpetualizar em alguma condição ou em alguma posição que de certa forma foi até o próprio Deus que o colocou. Não teme isso, mas se coloca e leva em consideração a importância do ajuntamento, para que dentro desse ajuntamento, dentro dessa unidade, possam operacionalizar a obra da causa do mestre. O quarto ponto da nossa lição vai falar justamente sobre a carta de Tiago, né? Como escritor inspirado, Tiago não se prendeu a eloquentes construções teológicas, como vemos aí em outras cartas, né? Então a sua preocupação básica é apresentar um cristianismo que tenha feições absolutamente práticas na vida de quem o alega. E nós vemos isso na própria carta. Se você fizer a leitura da carta pequena, com poucos capítulos, você vai perceber isso aí. E há quem afirme que, pelo valor prático da religião apresentada por Tiago, essa carta é o sermão da montanha entre as epístolas, dada a sua forma, sua forma direta de instrução. Assim como Paulo foi incumbido de revelar a justificação pela fé, João revelou que o amor é o princípio ativo que deve nortear a relação dos homens com Deus e de uns com os outros. E Tiago revelou de uma forma diferente. Ele revelou a necessidade imperiosa da retidão moral. Então você percebe que Tiago muitas vezes ele vai direto, como diz uma expressão popular, ele vai direto na jugular, né, nas suas orientações e instruções. Então ele aparentemente, como muitas pessoas dizem, ele é culto e grosso, né? Mas não grosso, mas talvez justamente porque ele é direto no assunto e ele vai direto na raiz do problema. O quinto ponto vai falar sobre a sua morte, né? Os registros históricos nos dão conta de que Tiago morreu apedrejado pelos escribas
e pelos fariseus por não ter cedido às pressões para romper com o seu compromisso com Jesus. Interessante, né? Você avaliar o contexto de vida de Tiago, como outros apóstolos também, que foram martirizados justamente por não romper com a sua relação com o seu mestre. E quantas pessoas hoje, por pouquíssimas coisas, né, rompem a sua relação com Jesus, retrocedem na caminhada, acabam permitindo com que a sua fé seja abalada. E nós vemos aqui através da figura de Tiago que, assim como o Estevão, que nós citamos na lição anterior, ele foi também apedrejado justamente para não voltar atrás na sua fé e nem romper, né, com o seu compromisso com Jesus. Assim, por amor àquele em quem um dia ele não cria, Tiago, em plena coerência com aquilo que escreveu, ele preferiu morrer apedrejado a abandonar o seu Senhor. Uma pergunta aqui que eu quero deixar para você. Você está disposto a sofrer as consequências desse tempo e desse mundo e desse tempo presente em função de não abandonar o seu Senhor? É algo para se pensar, é algo para se refletir. E nessa lição aqui nós queremos encerrar com algumas aplicações para a vida, deixando para você algumas perguntas conhecidas como perguntas retóricas, que não tem por finalidade distrair de você uma resposta, mas tem por finalidade estimular uma reflexão profunda. E uma das primeiras perguntas é: como tem sido a sua, ou melhor, a nossa intimidade com Deus? Será que nós temos sido obediente e praticante da sua palavra a ponto de poder ser chamado de justo, assim como Tiago o foi? Segunda pergunta: a humildade tem sido a marca da minha vida? Jesus Cristo, né, trouxe uma orientação muito interessante ali em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se temos Jesus como Senhor da nossa vida, a humildade ela precisa fazer parte de nós. Então o texto, a pergunta é: a humildade tem sido uma marca na nossa vida? Ou desejo sempre a primazia em tudo? Ou quero ser sempre o melhor, ou estar à frente de todas as coisas? Esquecendo que um servo de Deus não se envolve com essas coisas, com essas paixões mundanas, né? De ter títulos, de ter rótulos, de se perpetualizar numa condição de liderança, como a própria lição nos orientou. Tiago, como líder da igreja primitiva, estendeu seu apoio a Paulo, e nós percebemos isso no capítulo 15. Como cristãos, devemos ser também solidários uns aos outros, a fim de que a obra do Senhor tenha êxito. Será que nós temos agido dessa maneira, sendo solidário uns aos outros, mostrando essa necessidade de firmar essa unidade com o propósito da expansão do reino de Deus? Embora Tiago pudesse renunciar a Jesus e poupar a própria vida, ele preferiu a morte. Como cristãos, independentemente das circunstâncias, me mantenho firme ao lado de Jesus? Temos nos mantido firme ao lado de Jesus? Eis aí algumas perguntas e algumas aplicações para a nossa vida. Que nós possamos, à luz e a exemplo da figura de Tiago, buscarmos nos colocar à disposição do reino de Deus como servos, assim como o nosso próprio Senhor Jesus se apresentou no Evangelho. E como alguns homens, de alguma maneira, a exemplo do Cristo, mostrou isso na sua vida, ao longo da sua trajetória nas Escrituras Sagradas. Que nós possamos, à luz do nosso Mestre e à luz desses homens, aplicar algumas coisas à nossa vida. E uma das marcas que precisa ser perceptível e visível é a humildade, é a justiça, é ser justo, é ser piedoso, é ser sábio. Que assim nós possamos
levar em consideração a importância de evidenciarmos essas marcas de pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um domingo abençoado na presença de Jesus. Amém.